Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Já houve Congresso Mundial de Religiões, no qual seus representantes aproximaram suas opiniões e estas foram aceitas. Se as religiões têm a mesma origem e a mesma finalidade, por que não seria óbvio, algum dia, a união de todas as crenças em uma só religião universal? Santo continua sendo um santo, indiferente ao fato se é um cristão ou budista, um devoto de Alá ou de Tao. Ser santo quer dizer o homem que subjugou e venceu a sua natureza inferior, todo o mal e o egoísmo, que vive na verdade, na pureza e na bondade, pronto para servir a Deus e à humanidade, como e onde for necessário. No entanto, a cristandade ensina a doutrina cristã, mas a imitação da vida de Jesus já foi posta de lado. Qual o cristão que se aproximou das pegadas do Mestre e o seguiu? No budismo e nas outras religiões também não é diferente. O homem em geral, e também o homem religioso, perdeu sua união com seu Mestre. O homem permanece afastado da vida, daquela vida que o Mestre demonstrou, e hoje sabe muito pouco dos seus ensinamentos. Mas como conseguirá ele chegar a Deus sem esta união com a divindade? Sabeis que religião significa o retorno à união com Deus, do latim religare. Mesmo assim, em vez de unir-vos a Ele, deixais também os cristãos levar-vos pela correnteza da vida, unindo-vos ao mundo profano, à existência material, subjugados pelos 5 sentidos e por eles dominados. Como cristãos, ides aos domingos à igreja e respeitais os 10 mandamentos. Ledes o credo cristão, ouvis as palavras do sacerdote e recebeis a absolvição. Porém, a vossa vida diária não está nem mesmo ligada a tudo isto. Somente servis a vossa personalidade e as outras personalidades. Esqueceis Deus completamente e renegais o vosso Mestre e as suas instruções a cada hora. Mas isto não deve ser assim. Deus quer que o servais sempre e em toda parte, também em vosso trabalho diário, em vossos pensamentos, sentimentos e ações. Deus deve estar presente e o Espírito Santo deve encher-vos com seu hálito. Deus está sempre convosco e Ele quer estar sempre junto a vós. Um sábio fez a um discípulo a seguinte pergunta: onde está Deus? O discípulo lhe respondeu: grande mestre, por que perguntas? Tudo está repleto do seu esplendor. O sábio responde sua própria pergunta com as seguintes palavras: Deus está onde o deixamos entrar. Vós não permitis ou permitis muito poucas vezes que Deus entre em vossos corações. São os 5 sentidos materiais aos quais estáis sujeitos que não permitem sua entrada em vosso coração. Portanto, é imperioso libertar-vos do domínio de vossos sentidos, enxotando do vosso templo, que é a vossa mente, todos os cambistas e agiotas, para que Deus possa entrar em vós. O homem não deve ter 2 senhores. Mas vós esqueceis ou desaprendeis o que é servir a Deus em vossas vidas cotidianas. Diariamente vos esqueceis de Deus, renegando-o. Como podeis encontrar o caminho que vos conduz à vossa origem, a Deus, como filho pródigo, se vós vos recordais muito pouco dele?
O mundo que vos rodeia, vossas ocupações, vossas atividades diárias e tudo o que vos é apresentado externamente resume-se em ouvir, ver, sentir e dominam todo o vosso ser. Deste modo, não sobra nenhum pensamento, nenhum sentimento e nenhuma palavra para Deus. Não tendes mais tempo para Ele. O mundo dos sentidos vos enfeitiça e enche vossos corações e vossa vida. Como podereis conquistar novamente a vossa liberdade, aquela que vos livrará do domínio dos 5 sentidos, das vossas baixas inclinações e manifestações egoístas? Como conseguireis a liberdade capaz de desobstruir vossos corações, de modo que Deus possa novamente neles residir? No entanto, esta liberdade é a verdadeira. Ela vos livra de todas as limitações e vos conduz à ilimitada e eterna vida, a Deus. Grandes seres auxiliares ofereceram-se para vos ajudar na reconquista desta verdadeira liberdade. São os mestres da sabedoria e do amor divino. Jesus Cristo e Buda estão entre eles. São os que das regiões mais elevadas, das esferas de consciência mais sutis, vos enviam força, poder e amor para vos ajudar a reprimir em vós as paixões inferiores, voltando a ser verdadeiros filhos de Deus. A sabedoria vos ensina que além do vosso mundo terreno há outra matéria mais sutil, um mundo etérico, o qual não podeis ver com vossos olhos físicos. Além deste mundo existe um outro ainda mais sutil, o mundo da luz, onde se situa o elemento da vida, assim como em vós o ar. Neste mundo de luz, que pelos vossos 5 sentidos não é percebido, vivem seres perfeitos, aos quais vós dais o nome de mestres. Também pertence a eles o vosso Mestre Jesus Cristo. Eles possuem faculdades tão perfeitas que não vos é possível imaginar. Vivem em completa sintonia com a lei divina e cumprem esta lei em tudo o que fazem e pensam. Eles são os representantes da lei e por isso são a própria lei. Sua vida é um viver divino, pois eles são a própria vida divina. Para vós, homens de limitado poder de pensar, isso é quase incompreensível. No entanto, é a pura verdade. O próprio Jesus Cristo a revelou quando disse: Eu e meu Pai somos um, ou ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, isto significa: Jesus penetrou completamente na consciência divina entre Deus Pai e Deus Filho. Portanto, ninguém vai ao Pai sem primeiro passar pelo Filho. O Pai é o Espírito Divino e o Filho é a consciência crística no homem, quando este desperta para unir-se ao Pai através da completa consciência do Espírito Divino. Sobre esta união com Deus, vários místicos cristãos e outros, como Jacob Boehme e o mestre Eckhart, escreveram comentando este importante passo. Estes mestres ou seres perfeitos, o que para o povo hindu é um fato incontestável, elevaram-se da massa da humanidade, já foram como vós sois atualmente, desenvolvendo-se cada vez mais e vivendo todos os preceitos e leis divinas até chegarem a planos ou esferas cada vez mais elevados, através da pureza, sabedoria, bondade, amor e justiça. Conquistaram os degraus da perfeição e alcançaram o mestrado, no mais alto sentido da palavra, mestre na vida terrena e mestre na vida celeste. Em diversas mitologias, estes mestres eram chamados deuses, pois que possuíam capacidade divina, capacidade que está acima da compreensão humana e, por isso, considerada como atributo de uma divindade ou de um ser perfeito. Por exemplo, para um destes mestres é fácil, por meio de sua vontade, apresentar-se instantaneamente onde ele deseja estar.
ele também possui, entre outras, a capacidade de condensar, por alguns momentos, o seu corpo etérico para tornar-se fisicamente visível, audível e palpável. Se ele o desejar, poderá dissolver imediatamente esta mesma forma física. Todas estas faculdades que ao homem comum se tornam impossíveis não parecem milagres? Mesmo assim, adquiridas pelos humanos, elas são a conquista do desenvolvimento em degraus mais altos, tornando-se um bem comum. Para que isto também seja possível a vós, os mestres vos dão a mão, auxiliando-vos e instruindo-vos, hoje, agora. Poderíeis fazer a seguinte pergunta: qual a razão destes seres elevados não quererem que os homens os vejam e admirem? A resposta é dada. Vós, os humanos da terra, em toda parte onde viveis e trabalhais, produzis na atmosfera um estado de intensa desarmonia, onde reinam a inveja, o ódio, a raiva, a mentira e o egoísmo, turvando a pureza do ar. Deveis ter sempre em mente que todas estas forças e qualidades negativas, de tendências inferiores, todas estas impurezas, que não estão em sintonia com a harmonia do infinito, isto é, com a lei divina, produzem constantes vibrações em vós, em vossa volta, durante todo o tempo em que viveis no ambiente da desarmonia, da inveja, da mentira, etc. Por esse motivo é que revivem e perduram esses maus sentimentos. Não queremos afirmar absolutamente que todos mentem, odeiam ou sejam egoístas, mas se vós observardes, se examinardes e analisardes com toda a minúcia vossa conduta, vosso pensamento e vosso sentimento, ireis constatar que existem em vós sentimentos de inveja quando vedes outras pessoas na prosperidade, fortuna, saúde ou felicidade. E como sois egoístas quando só pensais em vós, em vossos proveitos, em vossos sucessos, em vossa felicidade e vosso bem-estar. Todos estes pensamentos e sentimentos, enfim, esta conduta produz em vosso coração vibrações desarmônicas que partem de vós e ondulam à vossa volta, influenciando outras pessoas, sem que vós ou elas saibam. Estas vibrações reproduzem-se gerando incessante desarmonia, e todos vós acrescentais a ela a vossa força, por meio dos pensamentos e sentimentos da mesma natureza. Por esse meio, reforçais e prolongais a discórdia, que se expande e se multiplica, até cercar todo o globo terrestre. Se vós quiserdes ver claramente, reconhecereis, por um lado, que sois responsáveis em relação a cada pensamento e a cada sentimento, bom ou mau, que criais. E por outro lado, se ambicionais a perfeição, se desejais ser mestre da vida e se realmente quereis aceitar a responsabilidade de ter a alma inundada pelo Espírito Divino, então deveis, desde já, vigiar os vossos pensamentos e sentimentos para manter sob controle todas as vossas reações. Não deveis permitir que surja qualquer ideia de ódio, inveja, ciúme ou mentira. E se notardes semelhante emoção em vós, deveis dissolvê-la por meio de pensamentos de amor, bondade e misericórdia. Desta forma, começais a dissolver a desarmonia criada por vós. Quanto maior for o resultado, tanto mais brevemente chegareis a ser como o Mestre. Algum dia o vereis e falareis com ele, assim como falais com qualquer outra pessoa. Quanto mais vos esforçais por exercitar as leis divinas, mais depressa virá a recompensa. Isto é, viver uma existência no verdadeiro amor, na bondade, justiça e misericórdia divinas. Deus está em vós, em vosso templo, quando o tendes bem purificado,
de modo que ele possa em vós morar. Vedes então que tendes uma grande tarefa a cumprir, se realmente anelais a perfeição. Mas tendes um grande consolo. Os mestres vos auxiliam tanto quanto eles vos podem auxiliar. Sim, eles o fazem com prazer e alegria, erguendo cada alma que deseja percorrer o caminho para Deus. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.